Começa agora mais uma edição do programa Frutas S.A. Por aqui você fica muito bem informado sobre todas as novidades desse setor. Hoje vamos falar sobre hambúrguer de coco babaçu. Já ouviu falar? Pois é, gente, olha só, pesquisadores criam um alimento similar a hambúrguer com coco de babaçu. Parte do produto era usado apenas para ração, mas agora virou alimento humano. E para entender os detalhes sobre isso, vamos receber a nossa convidada, que é pesquisadora da Embrapa, Guilhermina Caires, que já está aqui com a gente. Guilhermina, bem-vinda! Obrigada, Carolina. Bom dia a você que nos assiste também. E a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência com o babaçu e com o desenvolvimento desse análogo de hambúrguer de coco babaçu. Pois é, justamente isso que a gente quer saber. Então vamos começar do início, né? Primeiro explica pra gente o que é isso, como que o uso do coco babaçu pode alimentar animais e evoluiu para o consumo humano também, né? Então, o babaçu é uma palmeira nativa que é muito comum aqui no Maranhão. Ela nasce de forma espontânea, então é uma espécie que ainda é extrativista, ou seja, não existe, assim como existem para as culturas agrícolas, arroz, feijão, mandioca, que existe um sistema de produção conhecido, o babaçu ainda é uma espécie extrativista. E da palmeira babaçu, tudo se aproveita. As folhas para artesanato, o estipe, né, que é o caule da palmeira, é utilizado para construção, ou então quando a palmeira cai e apodrece, aquele caule apodrecido é utilizado para substrato, ou seja, para plantar, né, outras culturas em cima. Enfim, ela é totalmente aproveitada. E o coco é a parte comestível do babaçu. E dentro do coco, a gente tem a parte de fora, que é a casca, né, que não é comestível. Abaixo da casca, a gente tem, sim, um elemento comestível, que é o mesocarpo, que fica entre a casca e o epicarpo, que é a parte mais dura do coco. E no epicarpo estão alojadas as amêndoas de babaçu, que são percentualmente a menor parte do coco, mas ela tem em si uma grande quantidade de lipídios que, em função disso, é utilizada para alimentação humana, principalmente para a produção de óleo. E essa amêndoa, quando ela é prensada e é obtida o óleo, ou ela é batida e obtido o leite vegetal, esse resíduo, em geral, ele é transferido, né, ele é destinado para alimentação animal. E aí a gente utilizou esse resíduo da amêndoa prensada para a transformação em uma farinha de babaçu. Em geral, abaixo da casca, como eu falei, que tem o mesocarpo, a gente seca e transforma em uma farinha que é utilizada muito na panificação. Só que da farinha também é possível fazer um resíduo que é utilizada como resíduo. Desse resíduo a gente transforma em farinha, mas também pode ser a base desse novo alimento que a gente conseguiu desenvolver, que é o hambúrguer de babaçu, que é um análogo da proteína animal, que é destinado principalmente para as pessoas ou que têm intolerância ou preferem consumir produtos de base vegetal. E o hambúrguer, ele é um dos alimentos que foram desenvolvidos pela Embrapa em parceria com outras instituições, e aqui no Maranhão, nosso principal parceiro é a Universidade Federal do Maranhão, mas principalmente com o envolvimento, o engajamento e a realização desses alimentos com organizações comunitárias de quebradeiras de coco, que são
mulheres que têm, ao longo de décadas, trabalhado, produzido alimentos e sobrevivido em função do babaçu, de todos esses produtos que o babaçu oferece. E como que vocês chegaram a esse resultado? Foram meses aí de pesquisa? Sim, como é que a gente trabalha, né? A gente convida pesquisadores, professores, até mesmo chefes de cozinha, para conhecer as comunidades, entender como essas comunidades trabalham, nesse caso específico, com produção de alimentos. Então, esses profissionais vão até as comunidades, às agroindústrias comunitárias e aprendem como elas trabalham com esses alimentos. Com essas informações, esses profissionais apresentam novas técnicas de manipulação dos alimentos. Tudo isso muito bem referendado, com boas práticas de manipulação de alimentos, com boas práticas que são referendadas tanto pela pesquisa quanto pela experiência de outros processos de transferência de tecnologia. E aí eles apresentam novas técnicas, como essas mulheres que trabalham nessas agroindústrias já sabem trabalhar com alimentos, elas vão dizendo também as suas opiniões baseadas nas suas experiências, né? Então, isso funciona, isso não funciona, e se a gente tirar isso e colocar aquilo? E é esse intercâmbio de experiências, intercâmbio de conhecimento técnico-científico e o conhecimento tradicional é que a gente chega em uma formulação que a gente considera um protótipo. Depois, esse protótipo, ele é validado, testado por essas mulheres ou por vizinhas, outros grupos, e assim a gente vai ajustando. E aí a gente traz esse protótipo de volta para os laboratórios para serem analisados, validados, para a gente ter a certeza de que é um alimento seguro. E aí, com essas informações, retornamos às comunidades, fazemos nova validação, elas avaliam, não, a gente testou, e que tal se a gente trocasse esse ingrediente por outro? Então, a gente vai fazendo essa troca de informações, esse intercâmbio de conhecimento em relação ao alimento, quantas vezes forem necessárias até nós termos uma formulação de consenso. E aí, quando a gente tem essa formulação, a gente novamente volta para o laboratório, faz as análises para garantir que o alimento está seguro. E esse processo todo varia muito em função do grupo, em função do alimento, porque a gente tem grupo, por exemplo, que às vezes quer testar com seus clientes, com seus consumidores habituais, se essa formulação está de acordo, se está sendo aceita por essas pessoas, e aí elas trazem esse retorno. Em média, esse período aí demorou entre 9 a 12 meses, né, todo esse processo, porque a gente mobiliza uma série de parceiros, né, não só daqui do Maranhão, especificamente em relação ao hambúrguer. Nós também tivemos como parceiro a Universidade Federal do Ceará, a Embrapa Agroindústria Tropical, localizada em Fortaleza, iniciativa privada, financiadores, né, não só daqui do Brasil, mas também internacionais, que apoiaram todo o desenvolvimento desses produtos. Então, depende um pouquinho, né, da reação, né, dessa devolutiva que a gente tem das comunidades, e no caso do Maranhão, até um fator que é a chuva, porque em certos locais a gente não consegue chegar até a comunidade por conta da chuva, então o acesso lá fica interrompido, então a gente tem que deixar passar esse período da chuva para a gente poder retornar, mas assim, em média 9 a 12 meses para a gente ter
essa primeira formulação. Maravilha. E, Guilhermina, quais são os impactos ambientais do uso do babaçu para a alimentação humana? Isso pode contribuir para a questão da sustentabilidade no setor de alimentos? Com certeza, porque para o desenvolvimento desses alimentos, a gente mantém o babaçu na paisagem, ou seja, a gente utiliza o coco da palmeira em pé. E é dessa forma que essas comunidades, essas mulheres, vêm mantendo o babaçu na paisagem, vêm garantindo a fonte de renda, e também mantendo toda essa cultura, toda essa tradição em torno do babaçu. Então, é uma palmeira que não somente representa uma região específica, que é a região dos cocais, onde existe a presença do babaçu, mas também a identidade social, cultural, histórica, que é a relação dessas mulheres, dessas famílias, dessas comunidades com o babaçu. Guilhermina, e qual que é o potencial de mercado para alimentos à base de coco babaçu no Brasil e em outros países também? Cada vez mais vem crescendo a demanda por alimentos de base vegetal, por consumidores que têm algum tipo de intolerância ou até mesmo por preferência individual. Então, além disso, das questões físicas, né, tem também que o babaçu, os alimentos à base de babaçu, eles têm identidade de origem, ou seja, são produzidos por comunidades tradicionais, por mulheres, por grupos de famílias, por agroindústrias comunitárias. Então, a esse tipo de alimento, além do valor nutritivo, funcional, tem também aí a agregação de valor histórico, o valor cultural, o valor social, que muito tem crescido, não somente no Brasil, como também em outros países. Guilhermina, obrigada pelas informações até aqui. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas já a gente volta, viu? E você, obrigada pela companhia, mas continue aqui com a gente que a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Fica aqui o convite para você de casa, aproveite esse intervalo e reveja esse e outros programas na nossa grade no nosso canal do YouTube. Acesse AgroMais TV e assista onde e quando quiser, tudo na íntegra. A gente volta já! Estamos de volta com o programa Frutas S.A. e hoje estamos falando sobre hambúrguer de coco babaçu. Parte do produto que era usado apenas em ração agora virou alimento humano. Vamos receber novamente a nossa convidada, que é pesquisadora da Embrapa, Guilhermina. Guilhermina, bem-vinda de volta aqui para o segundo bloco. Vamos falar sobre essa pesquisa então? Como que ela auxilia as pessoas, a população que consome esse produto? É um tipo de pesquisa que, diferente de outros trabalhos que a Embrapa desenvolve, que são mais voltados para a produção vegetal diretamente ou produção animal, então, é um tipo de pesquisa que a gente desenvolve com pessoas. A gente tem as pessoas como foco do processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, são tecnologias sociais, são produtos de inovação social, inovação com impacto social, econômico e até mesmo ambiental para essas comunidades. Então, as próprias famílias, as próprias mulheres que depois irão comercializar esses produtos, elas também participam do desenvolvimento do produto. Então, na Embrapa, a gente considera projetos de inovação social, porque outros parceiros, principalmente a gente está aí falando de comunidades tradicionais, mulheres quebradeiras de coco, participam do desenvolvimento dessas tecnologias. E depois são as próprias mulheres que vão formar
novos multiplicadores. E o papel da Embrapa é muito mais de articular parceiros, de trazer esse método de trabalho, engajando essas famílias, essas comunidades, formando também, além dessas mulheres como multiplicadoras, estudantes, bolsistas, enfim, é uma rede social, técnica que se forma para produzir alimentos que geram renda, que geram riqueza e principalmente representam inovação na cadeia do babaçu, que ainda é associado à miséria, à pobreza, ao atraso. E com o desenvolvimento desse trabalho, dessas pesquisas, a gente mostra que é possível, sim, transformar vidas com inovação social, com tecnologias de impacto social a partir do babaçu. E Guilhermina, era justamente sobre esse tipo de inovação que eu queria falar com você, né? Esse tipo de inovação pode ajudar a diversificar a dieta dos brasileiros, especialmente ali em regiões mais carentes? Com certeza, porque além de produzir alimentos que, no primeiro momento, eles são direcionados para a segurança alimentar, eles também podem ser comercializados tanto pelos programas institucionais, né, tanto de governos locais como governo federal, mas principalmente quando a gente consegue colocar esses produtos, certificar esses produtos para que eles possam também acessar outros mercados e outros estados e até mesmo outras regiões, a gente tem aí potenciais geradores de riqueza a partir do conhecimento tradicional associado ao conhecimento técnico e científico. Então, é esse intercâmbio de conhecimentos, é esse intercâmbio de experiências que torna esse tipo de pesquisa com inovação social um tipo de trabalho que é muito específico, que é muito diferenciado e só agrega valor aos produtos à base de babaçu. E quais são as perspectivas de futuro para o uso do babaçu na indústria alimentícia? Tem planos aí de expandir a aplicação em outros produtos, por exemplo? Sim, a gente já conseguiu desenvolver alguns produtos para mostrar que é possível. Alguns desses produtos já estão sendo comercializados pelas comunidades com quem nós iniciamos o desenvolvimento desses alimentos, porém, alguns alimentos a gente ainda precisa de ajustes na agroindústria, como é o caso da bebida vegetal tipo leite e o análogo de queijo, que foi possível desenvolver com o apoio da agroindústria, da Embrapa Agroindústria Tropical e os outros parceiros associados também, mas para que isso seja comercializado, para que esses produtos sejam comercializados, são necessários ajustes na infraestrutura dessas agroindústrias. Então, além desses, só para ter uma ideia, um dos grupos com que a gente trabalha já desenvolveu aí um portfólio de 30 tipos de alimentos, a maioria de panificação, né? Mas a gente tem aí uma infinita possibilidade de trabalhar com o desenvolvimento de novos alimentos, associando até mesmo a outros alimentos, como outras frutas, por exemplo, e também como componentes de dietas, né, específicas. Então, é um campo muito ainda a ser explorado e a gente convida pessoas a serem mais curiosas para essa área de pesquisa, convida pesquisadores, estudantes, iniciativa privada, para abrir mais essas possibilidades de outras pesquisas, outros estudos relacionadas ao babaçu, que certamente promovem um impacto social positivo com essas mulheres que vêm há décadas mantendo o babaçu na paisagem, mantendo essa identidade social, cultural, que é muito característica de outros estados, mas aqui no Maranhão tem uma identidade bem marcada pela história,
por toda a luta e resistência que o babaçu representa junto a essas famílias, a essas comunidades. Guilhermina, e o uso, né, do coco babaçu, ele pode impactar a indústria de rações para animais de alguma forma? Como que essas duas indústrias podem coexistir, né? Sim, porque a gente tem utilizado o resíduo, como eu falei no início, né? Ele basicamente tem sido utilizado para alimentação animal. E nós já temos colegas nossos, também em parceria com outras instituições de pesquisa, no caso do Maranhão, o Instituto Federal do Maranhão, que vem desenvolvendo a ração para animais, né? Já foi feita para bovinos, caprinos, estamos testando para ovinos, em que a carne fica com sabor característico, porque a amêndoa de babaçu ela é rica em lipídio. Então, quando o animal, na fase de terminação, ele é alimentado com essa ração, a carne fica, eu não vou nem saber te dizer, sabe? Ela fica quase que derretendo assim na boca de tão macia que ela fica. Mas ainda estamos na fase de finalização para que isso de fato seja um produto viável comercialmente. É diferente dos produtos para consumo humano direto, né, nesse circuito curto de comercialização, como é o caso dos alimentos que as agroindústrias comunitárias das quebradeiras de coco produzem. A carne, a gente precisa ainda de todo um trabalho também de marketing para que o consumidor tenha minimamente a curiosidade de experimentar, de conhecer. E como eu disse, são alimentos que ainda, por serem relacionados ao babaçu, ainda estão associados à pobreza, à miséria, ao atraso. E com essas pesquisas, tanto para o consumo da ração animal, que depois o consumo humano, né, dessa proteína animal, assim como esses alimentos que são desenvolvidos nas agroindústrias comunitárias, todo esse trabalho é para mostrar que babaçu também é inovação. Babaçu também é a possibilidade de ampliar pesquisa, ampliar estudos, trazendo novos parceiros, mas principalmente beneficiando essas comunidades nas áreas de ocorrência dessa palmeira. E Guilhermina, esse projeto ele foi desenvolvido nessa pesquisa com a colaboração de um grande grupo, né? Ninguém faz nada sozinho nesse meio quando o assunto é inovação, tecnologia, né? Com certeza, se não fosse a rede de parceiros, a gente não teria conseguido esses resultados. E aí os parceiros, como eu falei, são aqui do estado do Maranhão, como também de outros estados, né? Para a gente poder angariar aí não somente profissionais, mas também trocar experiência com esses outros centros de ensino e pesquisa, que também já tem sua própria experiência, seu próprio know-how e que só agrega a nossa rede babaçu para o desenvolvimento desses novos produtos. E, logicamente, sem o suporte, o aporte de recursos, né, de diferentes parceiros também, financiadores, não seria possível a gente ter hoje esses resultados, ter obtido esses novos produtos que, com certeza, quem ganha é o consumidor, a consumidora que está em busca de alimentos com qualidade, alimentos que contam história, porque por trás de cada produto tem as mãos de mulheres quebradeiras de coco babaçu que mantém essa história viva, porque graças a elas o babaçu tem se mantido na paisagem. Com certeza. E Guilhermina, a gente está caminhando aqui para a reta final do nosso programa. Fala para a gente rapidinho quais são os principais benefícios nutricionais do hambúrguer feito de coco babaçu em comparação com outros hambúrgueres tradicionais. E se eu não tiver perguntado algo que a senhora queira acrescentar, que a senhora ache válido, o espaço é agora, tá? Obrigada, Carolina. Uma questão que a gente conseguiu
obter, né, um resultado muito positivo é o percentual de proteína do hambúrguer. Então, em média, para cada 100 gramas do produto, a gente tem por volta de 13, 14% de proteína. Então, para um alimento, para um hambúrguer de base vegetal, é excelente, né? Então, o que mostra também que é um produto com qualidade nutricional. Além do resíduo da amêndoa, a gente tem também, né, casca de banana, que ajuda também na funcionalidade do alimento. Nós temos a adição de feijão também, de temperos secos, ou seja, os ingredientes para a formulação desse alimento, eles são fáceis de serem acessados e que promove não somente, como eu falei, a garantia da segurança alimentar, mas também a produção de um alimento que cada vez mais vem crescendo o interesse justamente por todo esse conjunto de valores agregados em forma de hambúrguer ou em forma de outro tipo de alimento produzido por essas agroindústrias, por essas mulheres do Papaçu. Maravilha, Guilhermina. Muito obrigada pela participação e pela disponibilidade, viu? Obrigada, Carolina. Obrigada a você que está nos assistindo. E a gente convida vocês, para virem ao Maranhão, para virem até essas comunidades experimentarem as delícias do Papaçu. Olha, eu quero ir. Minha mãe é maranhense, então todo ano estamos pelo Maranhão, mas confesso que eu não conheço, nunca experimentei, então faço questão, viu? Então pode vir que você vai em uma dessas comunidades não só vivenciar um pouquinho do modo de vida, mas principalmente experimentar os alimentos à base de babaçu. Vem, Carolina! Maravilha! Obrigada, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou até aqui. Até uma próxima, hein? Tchau, tchau!